Fala, meus budocas! Vocês estão Trunks? Eu tô Trunks e hoje eu quero fazer uma análise do episódio 3 de Dragon Ball Daima, repassando aqui o episódio que eu acabei de assistir nas lives. Inclusive, se vocês não conhecem as nossas lives, passa lá no canal da Twitch, né, na roxinha, e porque toda sexta-feira às 2 horas da tarde, um pouco antes, até 1h30, eu abro uma live para conversar com vocês, pra gente reagir ao vivo ao episódio. E agora eu tô aqui para passar pelos pontos mais interessantes desse terceiro episódio e debater com vocês, analisar, ver tudo de interessante que teve nesse episódio de hoje. Bora lá. Primeiro a gente já começa vendo, né, eles partindo da Terra com Glória, que foi onde tinha terminado no episódio passado. E aí já tem a primeira informação interessante, que é o Kaioshin falando que os aviões do Reino dos Demônios funcionam com poder mágico e por isso que eles são tão rápidos, né? É uma informação nova de lore aí. Interessante. E aí eles já falam sobre o Warp Samar, que é o portal entre o Reino dos Demônios e o mundo exterior, por onde você é obrigado a viajar para ter acesso ao Makai, né? Que é onde eles estão se dirigindo. E aí a gente já tem a próxima informação curiosa, que é sobre a localização do Warp Samar, o mais próximo da Terra. Então o Glório vê que o mais perto é o do planeta Batapi do Sistema Araka, que é uma informação nova também, a gente não sabia sobre essa localidade do universo. E o mais curioso que a gente vai descobrir é que esse planeta, as pessoas achavam que o visual dele remetia ao Makai que a gente já tinha visto no Dragon Ball Heroes. O que não é o caso, né? Ele é parecido, mas ele acabou se tornando só um planeta qualquer onde tem um Warp, né? Esse peixão que teletransporta as pessoas perto. E aí vamos ver aqui, ó, passando o episódio, o Shin pergunta mais sobre a intenção do Glório, e aí ele fala que ele foi mandado pelo rei do terceiro mundo dos demônios, que quer que o Goku derrote o rei Goma. Outra coisa que a gente já também tinha teorizado, né? Muitas pessoas tinham... É um negócio fácil de teorizar, que o Glório ele tava analisando lá a conversa do Goma com o Degesu e até a Doutora Arinsu, e aí ele pensou um tempo depois, ele pensou em pedir a ajuda do Goku para derrotar eles, mesmo sabendo que eles seriam transformados em crianças, o que é algo curioso ainda que a gente precisa descobrir. E aí depois disso, deixa eu ver a próxima informação interessante. Ele viu, né, sobre o poder do Goku, que ele tinha derrotado o Majin Buu, então ele deve ser capaz de derrotar o Rei Goma, o que faz sentido, porque o Goma parece ser até mais fraco que o Daburá, já que ele precisou que o Daburá sumisse, né, fosse derrotado para se tornar o novo rei do Reino dos Demônios. Aí beleza, o Goku fala sobre o Dendê de novo, e aqui a gente chega no tal planeta Batapi, que tem esse formato aí, que lembra até um waffle também, mas lembra aquela dimensão do Reino dos Demônios do Dragon Ball Heroes. Se você procurar na internet você acha rapidamente e vê como eles são parecidos. Então isso acabou decepcionando algumas pessoas, né, que achavam que esse seria exatamente o Makai, a forma dele exterior, mas não era, né? E aí depois, então tem uma parte interessante que o Kaioshin fala que tem que passar a localização de Makai para o Kibito, né, para eles poderem adentrar lá, mas conforme eles chegam mais perto de entrar, ele acaba não conseguindo, né, passar essa localização, o que nos faz pensar em como que ele vai conseguir transmitir essa informação depois para o Kibito poder avisar o núcleo do Vegeta com a Bulma e o Piccolo, para eles poderem ir até o Makai. Vamos ver qual que vai ser a solução deles. E aqui a gente chega na parte do peixão, né, que o Goku ele fica tirando um sarro ali do peixão, comparando ele com um peixe dourado, e bem típico do Toriyama, né? Ele quis dar mais personalidade a esse peixão, fazendo com que ele ficasse irritado com o Goku de comparar ele com outras coisas, né? O Kaioshin fala que ele é alguém mais sensível, né? Que tem que tomar cuidado na hora de falar. Então é um humor bem típico do Toriyama, mas aqui o Goku ele ficou um pouco mais infantilizado, na minha opinião. Só que por ser um Goku criança e apesar de ter um certo risco ali, que o próprio Kaioshin falou que se deixasse o peixe bravo eles poderiam não conseguir entrar em Makai, apesar disso, a cena, eu acho que ela teve um tom cômico legal, sabe? Ela não transmitiu um Goku exageradamente infantil, como seria aquele Goku que foi se encontrar com o Zamasu em Dragon Ball Super, e apesar de ele saber que era
que poderia ser um vilão, que deveria se portar como alguém mais sério, ele estava agindo como alguém muito mais infantil, recebendo cascudos do Beerus e tudo mais. Então, aqui eu senti que ficou num bom tom, não chegou a incomodar tanto. Né? Foi só mais uma tirada cômica para trazer um pouco mais de humor, né? E aí o Glório passa uma uma senha para poder entrar lá, algo que é curioso, porque o Shin cita que antigamente não precisava de uma senha para você entrar no Reino dos Demônios, o que mostra que ou ele está desatualizado ou é algo que mudou recentemente, né? Talvez alguma coisa que foi mudado no reino do Daburá, não dá para saber ainda. E aí outra parte interessante, que é o peixe, ele quer confirmar se todo mundo tem orelhas pontudas para poder dar a permissão para que eles entrem no Makai. E aí nisso o Shin ele acaba tendo que usar uma magia para fazer com que a orelha do Goku se transforme numa orelha pontuda temporariamente para poder enganar o peixão. E aí nisso eles conseguem entrar. Ou seja, é um pouco conveniente, né, que o Shin ele tenha esse tipo de magia para alterar o formato do corpo de alguém, mas, né, de novo, acaba sendo uma conveniência de roteiro pequena ali para deixar mais crível, né, mais plausível com que o Goku pudesse adentrar nesse local. Apesar de que mais pra frente a gente vê que eles não pensaram tão bem, porque depois eles acabam percebendo que o Goku não tem orelha, né? Ele deveria ter dado um jeito de usar essa magia e deixar ela ser permanente. E aí ela poderia deixar de ser permanente por algum erro, por algum problema que aconteceu. Mas não foi o caso, né? Aqui eles só precisaram adentrar. E aí eles entram na boca do peixe. E nisso o Shin ele percebe que se ele não avisar o Kibito a tempo, ele vai perder a conexão, né, com o universo exterior e acaba dando problema, né? Aí a gente vai ter que ver como é que vai ser depois. E nisso a gente já tem um pouco mais de brincadeira, com eles passando por esse portal, ficando zonzos, aí eles chegam naquela intersecção, e ali a gente descobre que tem essas três espécies de portais, de portões, né? São locais que você precisa passar para adentrar nos 3 tipos de mundo dos demônios, né? E dá para ver ali pelas cores diferentes e também por esses risquinhos, que cada um é referente a um mundo específico, né? O rosa do mundo 1, o azul do mundo 2 e o amarelo do mundo 3. Deixa eu ver, pela terceira escotilha, e aí é interessante que o Glório fala que vai ter que ir pela terceira escotilha, e o Shin, como ele já tá bem esperto com o Glório, ele já indaga ele falando, ué, mas é o mais distante do Goma, né, que tá no primeiro mundo, que é aquele mundo mais avermelhado, mais aterrorizante. E aí nisso ele já consegue puxar uma informação legal do Glório, falando que ele só tem autorização para ir pro terceiro mundo dos demônios. Só que apesar disso, mais pra frente a gente vê que ele fala que ele trabalha no primeiro mundo. Porque depois ele puxa, né, o episódio ele vai jogando várias informaçõezinhas de lore interessantes e vai conectando tudo depois. Aí beleza, passa pelo peixe, entra ele de novo, né? Parece que entra na boca e sai pelo furico do bicho, e aí eles chegam finalmente nesse mundo rosa, né? Que é o terceiro mundo dos demônios. Que é o primeiro que a gente vê nos trailers, a gente viu mais cenas dos personagens aí, até no encerramento, então a gente imagina que eles vão ficar uns bons episódios explorando esse local. E aí beleza, já chega lá, todo mundo estranha a ambientação, né? Que é interessante, tem essas ilhas flutuantes. E aqui, o próximo ponto interessante é essa espécie de selo gigante, parece um círculo de transmutação e tudo mais. E aí o Shin explica que é uma trilha subterrânea, que passando por aí tem o segundo mundo e o primeiro mundo dos demônios. Ele fala que há muito tempo a passagem entre esses mundos era livre, mas depois de um tempo eles selaram o local, né? Ele falou, quando ele era pequeno ainda, o que a gente presume que seja há milhões de anos, porque a gente sabe que o Shin ele tinha milhões e milhões de anos, tanto que ele sabia de muita coisa lá do Majin Buu, né? Ele já observava a Terra há milhões de anos cuidando do ovo do Buu ali, e ele fala que quando ele era pequeno colocaram um escudo de luz sobre ele impedindo a passagem entre esses mundos, que pode ser quando houve aquelas viagens dos Namekusins, né? Que não só eles, como vários Majins começaram a sair do Makai, e aí provavelmente os soberanos do local não gostaram disso e quiseram lacrar, talvez tanto impedir essa passagem para fora, quanto impedir essa transição entre os próprios mundos, né? Que é interessante, a gente vai ter que aprender mais, provavelmente em flashbacks, sobre toda essa intriga política e social que houve antigamente no mundo dos demônios, né, no reino dos demônios.
E aí ele explica, né, que é por isso que eles têm que viajar com o Warp Kun pra viajar entre o mundo dos demônios. Mas daí ele também puxa, os únicos que podem usar são o povo do primeiro mundo dos demônios e membros seletos do segundo mundo dos demônios. E aí o Shin pergunta como que ele pode usar, já que tudo indica que ele é do terceiro mundo dos demônios, e ele fala que na verdade ele trabalha no primeiro mundo. E aí já deixa o Shin um pouco mais desconfiado sobre isso, né? E a gente já tem toda a teoria de que o Glório provavelmente está querendo se vingar de alguém, trabalha para alguém ali. Claro, ele quer fazer algo contra o Goma, mas talvez a pedido de não só do rei do terceiro mundo dos demônios, talvez tenha algo a mais ali que a gente tem que descobrir. E aqui ele dá até uma desviada, ele fala coisas aqui e acolá, então tem muita coisa ainda para descobrir sobre esse personagem. E aqui também é curioso que a gente viu uma estátua do Daburá, né? Ele até lembra aquela pose do Mr. Satan, falando que era o antigo rei dos demônios. Curioso, só até meio cômico descobrir que tem uma estátua do Daburá que passa tanto uma arma amedrontadora assim, fazendo esse sei lá, V de vitória ou o símbolo da paz no mundo dos demônios. E aí beleza, aí eles vão explorando o local. O próprio Goku comenta que quando você ouve falar de Reino dos Demônios, você pensa que é um local muito mais assustador, mas por essa ambientação parece simplesmente mais um mundo fantasioso que a gente vê em várias obras do Toriyama, né? Até poderia se passar por planetas do próprio Universo 7, não parece algo muito amedrontador que se esperaria do Reino dos Demônios. E aí beleza, só que o Shin fala sobre que existem animais e plantas nunca antes vistas, que é um ambiente um pouco diferente mesmo do normal. Ele até parece um pouco mais amedrontador em alguns sentidos, mas não tanto. Apesar de que a gente vai descobrir um detalhe, né, daqui a pouquinho sobre essas terras que flutuam, que na verdade são vulcões, né, e logo que eles saem da nave, o Goku fala que quer tomar um pouco de ar fresco, a gente já descobre que o local ele é fedido e que ele exala um gás que deixa o corpo mais pesado, que atrapalha na movimentação deles. Então é um ambiente um pouco inóspito de se viver. Parece que esse mundo 3 talvez seja um ambiente mais do povão ali da ralé, que vive nas situações mais complicadas. Mas é mais uma teoria ainda, que a gente precisa ver melhor sobre os outros mundos. O Glória explica sobre o gás, e beleza, eles continuam explorando. E aí o Shin fala que é a primeira vez que ele vem ao terceiro mundo dos demônios, e logo em seguida já vem essa informação muito importante, que é o Glório sacando ali que o Kaioshin ele é um Glind, ou Grindojin, né, no original, que ele é dessa raça, e aí o próprio Kaioshin confirma isso, e o Glório já puxa falando que os Glinds viviam no segundo mundo dos demônios. E aí vale lembrar que as únicas informações que a gente tinha sobre a raça dos Kaioshins eram de eles serem Shinjins, que é essa raça do núcleo, né, que tinha a grande árvore da vida que o Toriyama só havia revelado até hoje em entrevistas, que falava que dos frutos dessa árvore, o fruto normal criava os Kaios e os frutos dourados criavam os Kaioshins. Né? Então, que existem informações que se contradizem também, que depois ele fala que os Kaioshins podiam nascer como plantas e todo mundo já nascia como Kaioshin, não tinha como se tornar, mas agora pela lore do Daima, né, essa nova história, esse novo anime, é possível que o Toriyama ele esteja descartando essas informações das entrevistas e queira trabalhar agora que, na verdade, realmente os Kaioshins, pelo menos o Shin, ele é da raça desses Glinds, que pode ser uma referência à personagem Glinda, que é uma fada do Mágico de Oz, né, e aí pegando essas mitologias de minotauros e trolls e tudo mais que a gente tá vendo agora no Daima, é possível que o Toriyama tenha inventado agora que, beleza, a galera do Shin aí, ele é dessa raça Glind, e a gente não sabe ainda se só eles podem se tornar esses seres divinos como Kaios ou Kaioshins, ou se todo mundo pode, apesar de que é engraçado como todos os Kaioshins e todos os universos que a gente conhecia até agora, eles têm essa mesma aparência, né? Esse mesmo tom de pele, esse mesmo estilo de cabelo branco, muitos com aquele moicano característico. Então é uma informação de lore muito importante, mas que foi jogada meio assim casualmente durante o episódio. A gente tem que ver se vai ser explorado mais a fundo. Então aí o Glória até cita que é um pouco sofisticado, que nunca tiveram motivos para ir até o mundo 3, né, dos demônios, que parece esse mundo mais inóspito.
E aí beleza, o Goku continua explorando, e o Glório fala algo importante, que ele fala que se o Goku caísse nesse mar das trevas, ele morreria instantaneamente, o que ajuda a criar um pouco mais de tensão sobre esse mundo, porque a gente sabe que o Goku é muito poderoso, então é difícil imaginar algo que traria essa tensão pra ele, né? Só que sabendo que existe um local assim tão poderoso que até o Glório, sabendo que o Goku conseguiu derrotar o Majin Buu, se ele cair lá ele morre instantaneamente, é interessante, deixa o local um pouco mais amedrontador. Aí beleza, o Goku tenta seguir um animalzinho, tá, para, e aí aparecem os Trolls, né? Esses Trolls que a gente já tinha visto uns designs do Toriyama. E aí já vem algo bem curioso do episódio que eu não esperava, que é esse iCat, né? Que é essa animação especial para os comerciais que até o episódio 3 não tinha aparecido, então a gente achava que simplesmente não ia ter, porque apesar de passar na televisão japonesa, ao redor do mundo o Daima ele é transmitido para streamings, mas não é o caso, né? Nesse episódio a gente já viu esse iCat que ficou muito bonito, gostei dessa... lembra um pouco aqueles iCats antigos, o primeiro do Goku girando o bastão mágico, e agora esse aí da galera simplesmente interagindo de maneira divertida no terceiro mundo dos demônios. Gostei desses iCats, mas só um detalhezinho aí. Beleza, o Goku ele já sente, né, a presença do Troll, já se prepara ali. Aí é curioso que, assim como eles haviam falado, assim, por causa dessa ambientação com esse gás pesado, que torna tudo pesado, as flechas que os Trolls jogam no Goku, elas chegam de maneira muito lenta, né? Acabou ficando até cômico isso. Vou avançar um pouquinho que eu não posso mostrar tantas imagens pra vocês. Aí beleza, a gente vê um pouco desses Trolls, só que daí o Glório ele já consegue espantar eles com a sua arma laser, e eles já fogem rapidão de lá. E aí o Glório fala que como tá ficando... como ele chegou na Terra e estava à noite, né? O pessoal já estaria mais cansado. Naquele dia eles iriam fazer uma parada ali no hotel para descansar, e amanhã ele levaria eles ao Rei Kadan, que deve ser, né, o rei ao qual ele serve. É o rei que te mandou nessa missão sigilosa? O próprio Kaioshin já pergunta e o Glório responde que sim. A gente vê essa tartaruga, que lembra um pouco a tartaruga do Mestre Kami, né? Só que num visual mais demoníaco. E aí, beleza, ele explica também, tem esse detalhe legal que se eles voarem muito rápido, a resistência do ar vai quebrar o maquinário do avião, por isso que eles estão voando devagarinho. Aí ele já vem essas ilhas flutuantes numa forma que parece meio que uma cebola, e que é elas que soltam esse gás. O que é curioso, né? Porque eles falam que é um gás fedido, e aí tem um formato de cebola, sabe? Às vezes tem essa brincadeirazinha ali curiosa da ambientação, que é o vulcão que expele esse ar pesado. E quanto mais denso o gás, mais pesado o ar se torna. Por causa disso, é difícil voar perto de vulcões. E aí assim que eles passam ali perto, um dos vulcões explode. Então toda a ambientação é muito curiosa, essa ambientação fantasiosa. Eu gostei muito E apesar, são nos mínimos detalhes que você percebe como que o Toriyama ele se envolveu bastante na criação desses 3 novos mundos que formam o Reino dos Demônios, né, para Dragon Ball Daima. E aí tem uma piadinha do Goku que soltou um pum, brincadeirinha da comédia do Toriyama, né? Aí beleza, e eles chegam na primeira cidade, né? Eles passando ali, decidem passar a noite nessa primeira cidade, que tem uma ambientação legal. Essas naves aqui, ó, outro detalhezinho legal, você percebe que cada nave é bem diferente uma da outra, cada uma tem a sua própria característica, uma é mais oval, a outra ali já lembra mais um inseto, ou um peixe, alguma coisa assim. Eu não duvidaria que foi o próprio Toriyama que criou os designs dessas naves, porque todo mundo sabe que ele gostava muito de maquinário, né? Fazia muitos desenhos de mechas, de carros, então não duvido que logo mais eles vão divulgar os próprios designs que o Toriyama criou para isso, né? Para essas máquinas. E aqui a gente já vê essa primeira cidade, que tem essa ambientação meio diferente, mais iluminada, mas também parece um local mais sujo, né? Um local não tão agradável. Passa rapidamente esses vagalumes, aí a gente já vê as pessoas ali que são mais amedrontadoras, né? Você vê que todo mundo já tem um aspecto mais demoníaco ali, uns demônios mais parecidos com algumas mitologias, com as suas asas, chifres e tudo mais. Eles já parecem mais tipo pessoal de gangue, né? Você vai chegando ali nesse local mais sujo, mais pobre, ele já vai remetendo mais a lugares de interiores de cidades, né, que são mais pobres, assim. Eles tentaram remeter a essa ideia de ser, tipo, eles chegaram nesse terceiro mundo, que é o mundo que é o mais pobre possível, que é o ambiente mais inóspito, mais amedrontador também. Não duvido que os outros mundos sejam mais fáceis de viver, principalmente o mundo 2, que o próprio Piccolo já citou no episódio 2,
que se for realmente a Namekusei, a Namek, né, que não é exatamente Namekusei, a Namek original, talvez seja um local muito mais fácil de se viver. Aí beleza, tem essa interaçãozinha que o Glório tenta conseguir um quarto pra ele, só que o cara tenta cobrar muito caro, e aí o Glório tem que dar uma ameaçada nele, e ele cita um dinheiro específico do mundo dos demônios, que é esse Dokuro. E aí beleza, que eu acho que tem a ver com caveira, uma brincadeirazinha. É beleza, e o cara dá uma ameaçada ali, mostra que o Glório ele é um cara meio de pavio curto ali, meio anti-herói, ele mais pra frente ele vai mostrar que ele também, ele não só ele entende bem das coisas, e é esse cara mais sisudo e mais sério, mas ele sabe agir com seriedade quando precisa, né? Ele é forte também, é interessante. E aí beleza, o Goku já tá com fome, piadinha clássica de sempre, e eles decidem ir ao bar, né? Aí eles vão nesse bar, que a gente já tinha visto um pouco nos primeiros trailers. Chega lá, todo mundo meio mal encarado, clássico de bares de gangues. Eles pedem hambúrgueres pra comer, né? E a galerinha mal encarada. O Goku gosta do hambúrguer preto, apesar de ser meio esquisito. E tem até uma piadinha curiosa aí, que ele pergunta do que é feito a carne desses hambúrgueres, e o Glório fala que é melhor nem saber, que dá a entender que pode ser feito com ou alguns animais meio bizarros, talvez carne de dragão, de dinossauro, ou às vezes até de alguns madins, né, alguns demônios, o que também lembra um pouco o fato do Yajirobe ter comido, né, um dos filhos do Piccolo Daimao, né, o Drum, o Drum, né, ele chegou a comer ele depois de matar, assou ele, comeu lá e falou que não era muito saboroso, mas dava pra comer. Às vezes foi esse resgate dessa piada. E aí chegando lá, já tem os encrenqueiros, já arruma encrenca com o Goku, principalmente citando o fato de que ele não é do reino dos demônios porque ele não tem a orelha pontuda, né? E aí foi meio que uma falha do Kaioshin ali, que deveria ter tentado manter essa orelha pontuda do Goku sempre pra não causar problema. Só que apesar disso, né, a galera tentando arrumar confusão, já tem esse lobinho aí. Tem essa cena do trailer também, que o Goku já luta ali no estilo meio Jack Chan, que o Glório já mostra que ele é forte, que ele já luta com os punhos mesmo, não usando só a sua arma laser. Enquanto que é curioso, porque tipo, ele dá conta dos caras e aí ele já volta a pedir bebida, ele já tenta agir de maneira meio cool, e o próprio Kaioshin também, ele age como alguém mais refinado, não se importa muito com a briga. Só mais o Goku ali que fica bravo por causa dos ataques a ele tentando comer ali o hambúrguer, e ele começa a revidar. E aí tem essa cena que lembra bastante o estilo de batalha de Jack Chan, que ele já começa a usar os pratos para se defender, né, e para atacar. Já é bem mais interessante a luta ali, é uma luta mais física. É uma cena muito bem animada e muito bem dirigida também. Eu não gosto muito do uso da trilha sonora específica nessa parte, que eu acho que ficou meio bobinha, mas depois começa uma trilha mais animada que eu acho que casa mais com essa luta, que é pra ser uma luta mais cômica, não é pra ser algo que você tá pensando, nossa, será que eles vão conseguir ferir o Goku e tudo mais? Não, é pra ser algo mais cômico, pra mostrar a força mesmo do Goku, que consegue peitar a maioria dos Majins ali. Aí beleza, continua a luta, o Goku continua falando que é meio difícil se movimentar, mas ele, aos pouquinhos, ele consegue dominar a luta numa boa, tem uma comédiazinha legal, encara todo mundo, luta. E aí depois ele fala que tá pegando o jeito também, né, do seu equilíbrio e noção espacial. Aí ele volta a comer e tudo mais, e tudo termina numa boa, né. Gostei que, diferente do GT, em que existiam situações em que eles forçavam o Goku, a Pan e o Trunks a não simplesmente usar a super força deles pra derrotar rapidamente aqueles soldadinhos lá dos primeiros planetas. Aqui foi tudo numa boa, né? Eles tentaram arrumar a encrenca com o Goku e ele rapidamente já conseguiu lidar com os caras facilmente. Você não sente que o Goku foi nerfado, então eu gostei disso. Aí beleza, eles saem de lá, dormem, né? Numa cena que a gente também já tinha visto no primeiro trailer. Então, no amanhecer do outro dia, quando eles acordam, também um pouco similar ao GT, o Glório descobre que o avião dele foi roubado, né? Por aqueles caras, né? Alguns dos caras que foram atacados ali no bar decidiram se vingar deles e roubaram o avião, tanto que deixaram uma notificação ali também. Então foi basicamente isso, um episódio que trouxe algumas informações de lore bem interessantes, principalmente sobre o Shin fazer parte dessa raça Glind, que a gente talvez vá aprender mais, e que talvez exclua a informação lá das entrevistas de que os Kaioshins nasciam como Shinjins, esse povo dessa árvore específica, divina e tudo mais, como se eles já nascessem como povos divinos,
Talvez aqui não, eles sejam só uma espécie diferente de Majin mesmo, e que talvez tenham que passar por algum teste específico para se tornarem essas divindades. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre o Glório, né? Ele citou o rei dele, eles citaram mais algumas coisas de lore, de transporte, que houve aquele selo lá que impediu as viagens do Makai, né? Isso explorou um pouco mais a ambientação, a gente já viu um pouco mais de algumas cenas que a gente já tinha visto no trailer. E apesar de pouca coisa ter acontecido nesse episódio, que não foi um episódio espetacular, não teve uma animação acima da média, né? Os episódios anteriores tiveram cenas mais impressionantes, até cenas de ação. Eu acho que ele conseguiu avançar suficientemente bem a trama e já terminou nesse cliffhanger interessante do Glório tendo a sua nave, seu avião sendo roubado. E aí já dá pano pra manga pra gente imaginar que eles vão ir atrás e talvez entrem em contato com aqueles guardas, que eu imagino que sejam uma espécie de policiais do Makai, que a gente vê que o Goku também vai enfrentar. Então foi, pra mim, se eu fosse tentar definir uma nota ali pra esse episódio, seria uma nota 7. Eu acho que é justo, foi um episódio bom, não foi um episódio chato, mas também não foi um episódio muito impressionante. Só trouxe mais algumas informações interessantes de lore, que é sempre legal da gente discutir. Mas me digam vocês, o que vocês acharam desse episódio 3 de Dragon Ball Daima? Pra vocês foi um episódio acima da média, foi um episódio meio fraco, parece que eu vi algumas pessoas que não curtiram muito. Me digam aí e não esqueçam de se inscrever e curtir o canal. Segue aí porque eu quero começar a postar mais dessas análises em vídeo pra vocês. Até mais!